E aí, povo? Só de boa? Bora lá de notícia hoje. Trump fecha pacto com Zelensky por minerais estratégicos. Câmara pode abrir CPI para investigar INSS. Ferramentas do Google podem rivalizar Duolingo. Companhia aérea registra o melhor trimestre da história. Desemprego aumenta, mas segue em baixa histórica. Essas são as notícias de hoje. Primeira notícia. Mundo. Estados Unidos garante o acesso a minerais estratégicos da Ucrânia. Alguns dias depois de inusitado união entre Trump e Zelensky no Vaticano, os presidentes chegaram a um acordo que dá a Washington acesso privilegiado a minerais estratégicos ucranianos, como titânio, lítio, grafite e urânio, elementos chaves para setores de defesa, energia e veículos elétricos. Engraçado, né? Brigou com a China, agora vai lá na Ucrânia e o pessoal concorda. Vamos continuar. O anúncio ocorre após meses de tensas negociações que quase naufragaram. Após uma discussão pública entre Trump e Zelensky em fevereiro, o pacto estabelece o Fundo Conjunto de Investimento para o Desenvolvimento desses recursos. O objetivo é atrair capital privado americano para acelerar a recuperação econômica da Ucrânia. Em 2022, de acordo com o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o acordo simboliza um compromisso de longo prazo para a reconstrução da Ucrânia e impede que qualquer entidade ligada à máquina de guerra russa participe dos lucros. Do lado ucraniano, o governo afirma que manterá o controle total sobre o solo e recursos naturais. O fundo não inclui garantias militares, mas reforça o apoio americano à reconstrução e à integração da Ucrânia na economia global. Para Trump, que já havia definido compensações pelos cerca de 200 bilhões enviados a Kiev, o acesso a minerais é visto como parte do reembolso. Brasil. A oposição protocola pedido de CPI para investigar fraudes no INSS. Deputados da oposição ao governo protocolaram um pedido para abrir CPI que investigue a participação de sindicatos no esquema de fraudes do INSS. A iniciativa já conta com 185 assinaturas, 14 a mais que o mínimo necessário. A proposta da CPI é uma reação à operação da Polícia Federal, que revelou um esquema de 6,3 bilhões em descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O governo prometeu devolver os valores descontados irregularmente, mas ainda não definiu como será o processo. De acordo com a PF, ao menos 11 entidades cometeram irregularidades e ainda 31 são suspeitas de falsificar a autorização para cobrança de mensalidades. A CPI tem como propósito mirar a atuação dos sindicatos e o texto cita a proximidade da liderança sindicais como figuras de alto escalão do governo, mirando principalmente Frei Chico, irmão de Lula, que é vice-presidente de um deles. A decisão sobre a abertura da CPI cabe ao presidente da Câmara, Gumota, que ainda não instalou nenhuma comissão desde que assumiu o cargo em fevereiro desse ano. Enquanto a CPI ainda é debatida no Congresso, o presidente Lula anunciou o procurador federal Gilberto Valle Jr. como novo presidente do INSS, no lugar de Alejandro Stefanotto, exonerado do cargo após o escândalo. Tecnologia. Mais do que traduzir, o Google quer ensinar idiomas. Pelo visto, o Greenbird chamou a atenção. O Google começou a testar ferramentas voltadas para a aprendizagem de idiomas
uma movimentação que pode colocá-lo no caminho do Duolingo. Ainda em fase experimental no Google Labs, os recursos usam Gemini para criar experiências personalizadas e imersivas, com foco em situações mais do cotidiano. A proposta é resolver um dos maiores dilemas de quem aprende idioma novo: a distância entre as aulas formais e vida real. Mas não pense que isso é novidade. Desde 2006, o Google Translate se tornou um dos serviços mais usados do mundo, com 500 milhões de usuários mensais, 100 bilhões de palavras traduzidas por dia. Agora a empresa parece pronta para ir além da tradução, entrar de vez no jogo do ensino. Até porque o Duolingo vale quase 18 bilhões atualmente. O que mais foi destaque em tecnologia? Falando em Duolingo, o CEO da empresa anunciou que a empresa irá priorizar o uso de IA em vez de funcionários. Ainda falando em IA, esse talk do Zuckerberg, Satya Nadella, CEO da Microsoft, disse que 30% dos códigos da empresa já são escritos por IA. Negócios. Da falência ao lucro. Decolou. 4 anos depois, com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, Latam parece ter reencontrado o rumo, em velocidade digna de um Boeing 747. A companhia aérea registrou um lucro líquido de 355 milhões de dólares no primeiro trimestre de 25, salto de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, a empresa teve 21 milhões de passageiros, 3,4 bilhões de receita, 962 milhões de EBITDA, melhor resultado trimestral da companhia. O número surpreendeu o mercado, principalmente por se tratar de um trimestre historicamente mais fraco para o setor, desde que saiu a recuperação judicial em 2022, após reestruturar uma dívida de 18 bilhões e receber um aporte de 8 bilhões. A Latam tem colhido os frutos de um plano de modernização e expansão. A empresa também aprovou o programa de recompra de ações, revisou para cima suas projeções para 2025 com expectativa de margem operacional entre 13% e 15%. O horizonte está bem menos turbulento à frente. Economia. Desemprego sobe, mas é o menor para o primeiro trimestre de 2012. Acho que tá errado isso aqui. 2025, né? O pessoal deu bobeira aqui na edição. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7% no primeiro trimestre de 2025. O número é o maior do que registrado no fim de 24. Mas ainda assim é o menor para um primeiro trimestre da série histórica que começou em 2012. A evolução da taxa de desemprego do Brasil. Um aumento era esperado. O início do ano costuma ser um período de desligamento de empresas, principalmente temporários, contratados no fim do ano pela alta temporada de compras. O país tem 7,7 milhões de pessoas desempregadas, 891 mil e mais do que no fim de 2024, mais 900 mil pessoas, ao menos, que no mesmo período do ano passado. Ao todo, 58% da população com idade para trabalhar está empregada. Outras 67 milhões seguem fora do trabalho, entre aposentados, estudantes e donos de casa. A informalidade se mantém alta, 38%. Isso representa 39 milhões de pessoas sem carteira, por conta própria ou empregos domésticos. No primeiro trimestre do ano, a renda média do trabalhador subiu para 3.410, alta de 1,2% frente ao segundo trimestre.
Agora vamos para o fechamento do dia. Dólar, alta de 0,83%, 5,668. Bitcoin, queda de 0,18. 94.574. Euro, 6,42. Ibovespa, 135 mil pontos. S&P 500, 5.569 pontos. Nasdaq Composite, 17.446 pontos. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.